Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta, trazendo o quarto episódio da série de devocionais do livro de Ruth. Como eu já expliquei aqui para você, eu fiz uma enquete na internet, nas redes sociais, perguntando qual livro entraria no lugar da série Gênesis. E um dos livros votados, bem votados, foi o livro de Ruth. Mas como eu percebi que o livro de Ruth não teria muitos capítulos para a gente fazer uma série como a série Gênesis, eu decidi trazer Ruth como devocional. E o objetivo principal das devocionais é fazer com que você entregue logo pela manhã aquilo que você tem de melhor a Deus, o seu tempo. Que você medite, que você devote ao Senhor o teu tempo, fazendo devocionais. O objetivo das devocionais é isso, é que você consiga pegar a tua Bíblia, abrir a tua Bíblia, ler. Ainda que você não leia, leia depois. Não tem um horário certo para você fazer devocionais. Não existe uma regra, não existe um momento ideal. Mas logo pela manhã, eu já disse que é uma forma de você começar o seu dia entregando ao Senhor, abrindo a tua Bíblia, orando, meditando e recebendo da parte de Deus algo prático para a tua vida. Então, amados, se você ainda não teve a oportunidade de participar com a gente na devocional de Ruth, eu quero te pedir, vou colocar um card aqui em cima com a série Ruth, inclusive eu separei ela no canal, né? Existe uma playlist só para a série de devocionais Ruth. Então, visita lá, eu vou colocar o card aqui em cima, visita a série Ruth, que você vai gostar muito. Se você não achar, se o card não aparecer, você clica aqui embaixo, olha, Pastor Alexandre Santos, clica aqui, você vai parar lá no meu canal, no Ministério Caminhos. Chegando no Ministério Caminhos, você pega, vai em playlists. Em playlists você vai achar todas as playlists, série Gênesis, devocionais gerais, devocional da série Ruth, sermões, o estudo de Ezequiel, você vai achar tudo lá. Amém, querido? Então, olha, pega a tua Bíblia, abra no livro de Ruth, que a gente vai ler. A gente está no capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 6. Pega aí a tua Bíblia, né? Momento de devocional, momento de você ler, comer da porção de Deus, da parte de Deus. Diz assim, olha, então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela. Bom, só até aí, só até a parte A do versículo 7, né? E eu quero dividir isso com você, eu quero trazer isso para você. Lembrando um pouquinho dos episódios passados, Elimeleque toma a decisão de sair de Judá, de Belém, casa do pão, e ir para Moabe. Muito embora a gente ache que foi uma decisão errada, ele saiu por falta de mantimento. Israel novamente caiu em apostasia, Israel novamente caiu em pecado, Israel novamente caiu em idolatria. E quando a gente cai em erros, quando a gente se desvia da presença de Deus, sai 1 milímetro que seja da presença de Deus, o risco que a gente corre de tomar decisões erradas é muito grande. E, infelizmente, Elimeleque havia tomado uma decisão errada, mas por falta de mantimento, porque na casa do pão faltava mantimento. Estando em Moabe, devido a todas as decisões erradas que tomaram, Elimeleque morre, Quilom morre e Malom morre. Então, morre os filhos de Noemi e morre o marido de Noemi. Noemi fica viúva e as duas noras também ficam viúvas. Noemi perde tudo. E aí, eu já expliquei aqui que essa perda do marido já deixou ela viúva e dos filhos tirava dela toda a capacidade produtiva. Ela não teria mais capacidade produtiva. E em Israel, uma mulher viúva, sem capacidade produtiva, sem ter seus filhos, era considerada uma desonra, era considerada uma maldição sobre a vida daquela mulher. Ela era mal vista, ela era uma mulher que acabava dependendo das pessoas,
Por isso que a igreja primitiva em Atos vai dar tanta importância às viúvas, porque na verdade a igreja primitiva de Jesus entendia que as viúvas tinham sido por muito tempo injustiçadas. Então isso foi uma forma de inclusão das mulheres desfavorecidas em meio à comunidade cristã, em meio à sociedade. Era uma forma de trazer dignidade e vida para essas mulheres, para que você tenha ideia do quanto essas mulheres eram discriminadas. E Noemi não ficaria numa situação diferente dessa. Só que a partir do verso 6 diz assim que ela ouviu dizer em Moabe que o Senhor havia lembrado do seu povo e que havia alimento em Belém. E ela retorna para Belém com as suas 2 noras. Ela pega o caminho de volta para casa com as suas 2 noras. Amado, o que eu quero dividir com você hoje, o tema da devocional de hoje é Deus sempre lembra dos seus. Deus sempre lembra dos seus. A gente pode calcular que aqui a gente tem aí um espaço temporal de no mínimo 10 anos, que é o que fala na primeira parte do texto, que ali eles ficaram 10 anos, mas a gente não pode precisar quanto tempo depois desses 10 anos, da morte que aconteceu do marido e dos filhos, quanto tempo ela ficou. Então pode ser que tenha mais de 10 anos. Então 10 anos se passaram, no mínimo 10 anos se passaram. E Noemi estava na terra de Moabe, sozinha, solitária, viúva, e com as suas 2 noras. E falou, e agora? O que a gente vai fazer? E aí ela ouviu dizer que Deus lembrou, porque Deus se lembra dos seus. É justamente porque Deus se lembra que eu vou reafirmar o que eu falei no episódio antepassado, né? Eu falei que, às vezes, nós achamos que Deus nos castiga, né, por causa de decisões erradas que tomamos. E não, às vezes as decisões erradas que tomamos já atrai por si só problemas, já atrai por si só questões que vão nos deixar em situações muito complicadas. Quando nós estamos fora do caminho de Deus, nós tomamos decisões erradas. As decisões erradas, ela por si só atrai isso. Israel estava em apostasia, por isso não havia alimento. Israel estava oferecendo suas colheitas a Baal. Israel subiu os montes para oferecer sacrifício a Baal. Como Deus iria manter a fidelidade dele, se nem a gratidão pela provisão da terra Israel era capaz de dar? Por isso havia fome na terra. E aí ela ouve dizer que o Senhor lembrou dos seus. E aí eu quero falar com você hoje sobre isso e te falar, amado, Deus sempre vai lembrar dos seus. Deus, ele permite que situações desfavoráveis aconteçam nas nossas vidas para que a gente entenda que alguma coisa está errada. Porque nós somos seres que vivemos nessa terra e de alguma forma nós nos tornamos um com ela. De alguma forma nós nos tornamos seres inseridos no contexto terreno. E aí Deus, ele sempre vai usar algo terreno para chamar nossa atenção. Seja para nos chamar a um chamado mesmo, seja para nos admoestar, para chamar nossa atenção, brigar conosco como filhos e dizer, volta aqui porque você está errado, volta aqui porque você pecou, volta aqui porque alguma coisa aconteceu de errado. Deus, ele sempre vai usar. Deus vai usar uma sarça ardente para chamar a tua atenção. Deus, ele sempre vai fazer algo diferente. Deus, ele vai chamar você durante o sono, como fez com Samuel, uma sarça ardente, como fez com Moisés, mas Deus também vai usar as situações desfavoráveis para dizer, você vai continuar errando, você vai continuar pecando, você vai continuar apostatando, você vai continuar fazendo aquilo que eu não te mandei fazer. Amados, de uma forma ou de outra, Deus sempre vai lembrar de nós. Deus sempre se lembra dos seus. Às vezes nós criamos uma imagem de um Deus severo, de um Deus capaz de nos matar, de um Deus que só quer nos castigar. E eu já falei, tira isso da sua cabeça, essa forma sádica de entender Deus. Eu não estou pregando aqui hipergraça, e quem conhece meu ministério sabe que eu sou radicalmente contra a hipergraça. Eu não estou desenhando um Deus bonzinho e molengo, não. Eu estou desenhando um Deus justo, mas um Deus amoroso.
E por ser justo, Ele vai permitir que as situações desfavoráveis te alcancem. Mas por ser amoroso, Ele sempre vai arrumar um jeito de falar com você. Ele sempre vai arrumar um jeito de te buscar, porque Ele sempre se lembra de você. Talvez eu e você esqueça dele, mas Deus sempre se lembra de nós. E é isso que eu quero que você guarde. É isso que eu quero que você guarde para a sua vida nesse dia e para o resto dos seus dias. Deus não é um Deus sádico que se esquece de você e te abandona nos piores momentos. Até nos piores momentos, Deus está com você. Deus não abandonou Noemi, Deus não abandonou Ruth. E nem abandonou aquela que foi embora, que a gente vai tratar no episódio que vem. Deus, Ele estava com elas o tempo todo. E por lembrar de Belém, por lembrar de Judá, por lembrar de Israel, é que elas voltam a ter esperança e voltam para casa. Volta para casa. Se essa devocional está alcançando alguém que está fora da casa de Deus, volta para Belém, volta para a casa do pão, porque Deus se lembra de você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa devocional. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Muito obrigado por essa palavra. Deus, muito obrigado porque Tu sempre lembra de nós. Tu sempre lembra das nossas questões. Ainda que nós pequemos, ainda que nós erremos, o Teu amor não falha, o Teu amor não muda. Muito obrigado, Pai, por essa lembrança imerecida, Pai. Muito obrigado. É o que eu te peço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, amado.